Oi, pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, 5 de maio de 2025, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta aqui com as novidades da semana, né? Depois de um feriado prolongado aí, o ICL parou no dia do trabalho. Só estamos voltando agora descansadíssimos aqui, prontos para entender o que foi que aconteceu com o planeta Terra e com o planeta Brasil, né, ao longo desses dias aqui. E olha, gente, foi muita coisa que aconteceu. E aqui no Brasil continua repercutindo o escândalo do INSS, que realmente é algo inacreditável, né? Agora nós temos aí já a demissão do ministro Lupe e uma nova indicação, mas a oposição começa a prestar atenção a esse assunto aqui, que agora passa a ocupar o primeiro plano da cena política, né? Uma vez que até agora aqui todas as atenções da oposição se voltavam aqui para a tentativa de obter essa vergonhosa anistia para Bolsonaro. Vamos ver como é que eles vão se comportar e isso tudo começa a se fazer sentir durante esta semana. Também teremos no Supremo Tribunal Federal o julgamento, pelo menos, do núcleo 4 da trama do golpe, né? São mais 6 pessoas, são mais 6 militares ali que vão se sentar provavelmente no banco dos réus, visto que até agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita por unanimidade, né, em todas as sessões de julgamento já realizadas aqui, e foram 5 até agora, né, do núcleo 1, do núcleo 2, agora do núcleo 4. Inicialmente, a data do julgamento do núcleo 3 estava marcada para o dia 8. Dia 8 é quinta-feira, mas não se sabe ainda se essa agenda será confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, de viagem, foi participar de uma reunião de cúpula lá na Rússia e essa reunião vai estar muito animada. Xi Jinping, vai estar todo mundo ali, né? Todo mundo para discutir essa nova ordem mundial que surgiu em função do taripaço do Trump. E lá nos Estados Unidos, o Trump, desesperado com o surgimento de índices econômicos negativos e com a perda de popularidade, esse fim de semana parece que pirou da cabeça. Eles não acreditam que esse cara postou de barbaridade, né? Desde que ele apareceu vestido, né, numa foto criada por inteligência artificial com a roupa do Papa até hoje, ele já posou de guerreiro, Jedi e tudo, e cometendo sérios erros aqui na construção dessa iconografia, digamos assim, do ridículo, né, para confundir as pessoas e lacrar nas redes sociais, que é tudo que ele quer. Quero chamar meu amigo Alex aqui nessa câmera. Bom dia, doutor Alex. Como foi seu feriado? Foi bom? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Foi tudo ótimo. E o seu feriado, Panuso, como foi? O meu foi ótimo. E eu sei que o seu foi melhor do que o meu, porque o Palmeiras finalmente, né, ganhou, né, Alex? Sim. Ontem o Palmeiras finalmente ganhou do Vasco com um gol do Vitor Roque. Finalmente o Tigrinho desencantou e fez o primeiro gol dele pelo Palmeiras após 12 jogos jogando pelo Verdão. Ontem foi demais. Até fiz a comemoração do Tigrinho lá na sala. Esse Tigrinho não é o do jogo do Tigrinho, não, Não. né? Não. O apelido dele é Tigrinho por conta do pai dele. Tá bom. E o pai dele é o Tigrão? Isso. O pai é o Tigrão e ele é o Tigrinho. Muito bem. Alex, o que mais que nós temos no futebol, hein? O Santos jogou, né? Isso. Ganhou ou perdeu? O Santos jogou no mesmo horário do Palmeiras e perdeu de 1-0 contra o Grêmio jogando lá em Porto Alegre. E o Santos ocupa a zona de rebaixamento e o Neymar ainda tá machucado, nem tem como ajudar o time da Baixada Santista. Oh, tadinho. Ele não jogou de novo. Não, nem tem prazo pro retorno Ney dele. É sensível, né, Alex? É Sim. muito sensível. Ele é um sujeito que ninguém pode encostar nele, que ele já cai, já se quebra todo, e aí fica meses e meses até voltar, né? Sim, é o nosso menino de vidro. E o Santos botou o técnico na rua também, né? Sim, anunciou Kleber, que era da comissão técnica do Tite na época da seleção, e trouxe alguns outros funcionários que trabalham com o Tite, menos o Tite que veio para o Santos. Então, é esse interino que veio e assumiu o Santos, que assumiu uma bucha porque o time não tá jogando bem e o risco para cair para a segunda divisão por conta do elenco e os últimos jogos é muito grande. Muito bom. Alex, o que mais nós temos no futebol? Só para que a gente não esqueça ninguém hoje aqui, para que não reclamem de nós depois com razão no chat, né? Sim. Então, a rodada iniciou sexta-feira com um empate entre Fortaleza e São Paulo no Morumbi por 0-0. No sábado, o Ceará ganhou de 1-0 contra o Vitória. O Corinthians ganhou de 4-2 do Internacional com hat-trick do Yuri Alberto. O Fluminense ganhou de 2-1 do Sport. Bahia ganhou de 1-0 contra o Botafogo.
Grêmio 1-0 contra o Santos e Vasco 0, Palmeiras 1. E para finalizar a noite no domingão, o Cruzeiro ganha de 2-1 do Flamengo. A primeira vitória após 10 anos que estava nessa engrenagem sem perder. E o Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro. E para finalizar a rodada, teremos Red Bull Bragantino contra o Mirassol e Juventude contra o Atlético Mineiro. Muito bom. Tivemos uma goleada no feminino também, né? Falar aqui, porque, sabe, a gente fala de futebol, que é esse clube do Bolinha, né, gente? Mas teve aí, bota no ar pra gente a página aqui do UOL, fazendo favor, Alex. Tá na Corinthians goleou o Bahia, né? E obteve sua segunda vitória seguida. E foi uma goleada bonita, hein? 5-1, hein, Alex? Você viu esse jogo, não? Infelizmente não, mas o time do Corinthians é um time que sempre tá ganhando, sempre tá disputando título, e essa vitória, essa goleada é para incrementar e deixar o time ainda mais em busca do título do Campeonato Brasileiro. Muito bom. Então, parabéns, mulherada corintiana, aqui 5-1 nesse domingo, né? Parque São Jorge aqui em São Paulo. E fazendo bonito, né? Daqui a pouco os homens estão banidos também do futebol, porque as mulheres são muito melhores que os jogadores brasileiros hoje em dia, viu, Alex? Pelo Sim. menos elas têm uma proeminência, né? Que há muito tempo a gente não vê no futebol masculino. Vergonha. E a seleção feminina dá de 10-0 na masculina. Muito bom. Então, beleza, Alex. Obrigado, viu? Bom Eu programa para nós. Vamos Bem, nessa. gente, como eu faço todo dia, eu vou começar aqui pela meteorologia, né, para que a gente possa saber o que vai acontecer nessa semana aqui. Hoje está fazendo um friozinho aqui em São Paulo, a temperatura já chegou aos 13 graus de madrugada. Eu tive aí que levantar bem cedo, como faço todo dia, quase estava 13 graus, quase congelei. Agora está 15 graus aqui, segundo os termômetros, mas nós vamos ter bastante frio aqui no sul e sudeste do Brasil. Vou mostrar já para vocês aqui o mapa. Vamos começar pelos avisos meteorológicos, ver como é que está. Hoje está tranquilo, né? Como eu falo aqui todo dia, na medida em que o Sol avança em direção ao hemisfério norte, por causa, né, da chegada do outono e aproximação do inverno, então as áreas de chuva desaparecem do mapa, né? Hoje, olha, só tem essa área aqui amarela que vai do Acre até o Amapá, né, contornando a fronteira norte da Amazônia. E nós temos aqui em Salvador, e aqui o alerta é severo, um dia com possíveis chuvas muito, muito fortes, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, está fazendo aqui um alerta que eu quero ler para vocês aqui, ó. O que vai acontecer? Chuva entre 20 e 30 milímetros, até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, o risco de corte de energia elétrica, segundo o INMET, é baixo, e quedas de galhos e de árvores e alagamentos também, o risco é pequeno, mas vai ter bastante chuva lá na região de Salvador, Recôncavo Baiano, né? Desde Itabuna até praticamente chegando lá em Recife, vai chover, pode chover em todo esse litoral aí, né? Todo o litoral de Alagoas, litoral de Aracaju. E olha, nós temos aqui em São Paulo, diz aqui o UOL, né? A previsão da meteorologia é exatamente essa, ó, sem chuva, né, com tempo aberto em São Paulo. E vocês sabem que quanto mais aberto o tempo, maior é o frio, né? Na verdade, é o frio que provoca esse efeito aí de deixar o céu bem azul. Mas quando a gente olha lá, tem aquelas nuvens lá em cima, que se chamam cirros, né? E aí a gente vê o frio chegando aqui. Eu tô achando muito bom, porque eu achei que o mundo ia acabar nessa onda de calor do ano passado. Não acabou. Estamos aqui vivos, lépidos e passando frio de noite, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos destaques, começar o dia aqui do nosso noticiário, né? Eu vou mostrar para vocês o site do ICL Notícias, como faço sempre. E nós temos aqui uma manchete que antecipa o que vai acontecer lá na Câmara Federal. Por quê? Porque a jornada 6x1 finalmente entra em discussão no Senado. Não no plenário do Senado, mas começa pelas comissões, pela Comissão de Direitos Humanos, né? E vamos ver o que diz aqui a matéria do ICL. A redução da jornada de trabalho será tema de audiência pública do Senado nesta segunda-feira. Aqui uma foto alusiva a isso, ó. Exatamente, o pessoal querendo ver os filhos crescer. Afinal de contas, essa história de que trabalho só enobrece o homem, né? Trabalho enobrece muito o patrão, que fica parecendo um pachá, um lorde. A matéria do ICL diz o seguinte, olha, a matéria do ICL e do Brasil de Fato diz o seguinte: a Comissão de Direitos Humanos do Senado realiza uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho nesta segunda-feira, dia 5,
a partir das 9 horas. A discussão é parte de um ciclo de debates sobre a criação de um Estatuto do Trabalho proposto por entidades que atuam na fiscalização e na regulação das relações de trabalho, e resultado da subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho instituída em 2016. Participaram da subcomissão a Ação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a famosa ANAMATRA, a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, a LJT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. O senador Paulo Paim é o relator dessa proposta que está no Estatuto. E o que ele disse sobre isso? Ele diz o seguinte: olha, além da discussão sobre melhores condições de trabalho, a redução da jornada está diretamente relacionada a um aumento na oferta de empregos. Entre aspas aqui a declaração do Paim. Um estudo do DIEESE indica que a redução da jornada de trabalho pode gerar de imediato 3 milhões de novos empregos. Mais tempo livre pode permitir que os trabalhadores participem de cursos de qualificação, atendendo à crescente demanda do mercado por mão de obra qualificada, ressaltou. Olha, é inacreditável a campanha que vem sendo feita em alguns veículos muito reacionários da nossa imprensa grande. Então aí, só entrevistam especialistas que falam aquilo que interessa aos patrões, que estão aí às turras com essa proposta do fim da jornada 6 por 1, porque realmente é uma jornada desumana e não se coaduna com nada do que está acontecendo no planeta hoje em dia, né? Quando a gente vê aí uma tendência, por exemplo, na Europa, de reduzir a jornada de trabalho para 40 horas, né? O Brasil tem 44 horas de jornada semanal ainda. Então, são 48 horas de jornada semanal, 48 não, são 44 horas de jornada semanal e nós estamos vendo que no mundo a tendência é outra, a tendência é reduzir mesmo. Por quê? Porque você tem um ambiente de muita tecnificação, você tem uma substituição intensiva de mão de obra por artifícios eletrônicos, como robôs e companhia limitada, né? E a gente caminha para um mundo com menos oferta de trabalho nos próximos anos. Tendência que já é a partir de agora, não é para daqui a muito tempo, é para agora, tá? Isso já está começando a acontecer. Nós estamos vendo aí pejotização, uberização, né? Os empresários da bicicletinha, tudo isso é consequência de um tempo em que as relações de trabalho estão muito degradadas e a precariedade é a bola da vez, né? Mas a jornada de trabalho está aí, entra na discussão no Senado. Eu, particularmente, não acredito que esse assunto vai andar, né? Apesar de que o presidente Lula já até se manifestou a favor disso, mas acontece que nós temos um Congresso que dos 513 deputados tem pelo menos 350 que são patrões e ainda de uma mentalidade muito arcaica, né? Patrões ainda da zona rural do Brasil, com uma mentalidade um pouco escravocrata. Então, acho que essa proposta vai ficar para depois. Mas o fato de as forças políticas terem conseguido fazer o assunto começar a andar no Congresso Nacional já diz alguma coisa bastante importante para a gente, né? Então é isso, esse aqui é o primeiro destaque do ICL. Vamos ver o que mais nós temos aqui de novidades sobre o dia de hoje. Olha, nós estamos vendo a crescente onda de xenofobia provocar mudanças pelo mundo. Lá nos Estados Unidos nós temos, né, a campanha, que daqui a pouco eu vou detalhar, uma campanha incessante do Trump contra os imigrantes, né, contra os indocumentados, mas na Europa não está diferente. 2 semanas atrás, a Itália modificou a legislação que regula a concessão da cidadania por direito de sangue, né, jus sanguis, que chama isso, e vai tornar muito mais difícil para descendentes de italiano se transformarem em cidadãos europeus, que é um direito que assiste a quem é reconhecido como descendente de pessoas que eram italianos natos, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente isso, porque aqui vale o ius solis, que é o direito de solo. Qualquer pessoa que nascer em território brasileiro é brasileira, não precisa ser filho de brasileiros. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, o que está criando problemas seguidos lá, né? Por causa das deportações, da separação de pais e crianças, porque imagine, o pai não é americano, não está em situação regular, mas teve um filho, ou a mãe teve um filho, e aí esse filho não pode ser deportado. Então, o pai é preso, né, enviado sei lá para onde, para El Salvador ou para um presídio qualquer desses aí, e a criança fica abandonada, né? Muitas vezes o pai e a mãe estão nessa situação. Um drama humanitário terrível esse aí, mas não é só lá, tá? Também temos isso na Europa, né? Não é só nos Estados Unidos, não é só na Itália. Portugal também
parte agora para uma ofensiva contra brasileiros que estão lá clandestinamente. Seriam aproximadamente 4.500 brasileiros. Eles estão sendo oficiados para que deixem o país, estão sendo notificados aqui, segundo a nossa manchete. Olha, vou ler para vocês aqui. É uma matéria feita com informações da agência Folha Press. O governo de Portugal vai notificar 4.574 estrangeiros em situação irregular para que deixem o país. O ministro da Previdência forneceu a informação em entrevista coletiva no sábado. Antônio Leitão Amaro disse que 18 mil pessoas devem receber avisos assim em breve. Desses, 4.574 são brasileiros. Só em 2024, diz aqui a nossa reportagem, 1.470 brasileiros tiveram a entrada negada em Portugal. É impressionantemente grande esse número aqui, tanto do ponto de vista do crescimento ano a ano, quanto da comparação com outras nacionalidades que buscam permanecer lá em Portugal. Esse número, segundo a reportagem aqui no portal do ICL Notícias, é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas apenas 179 recusas, ou seja, tivemos agora 1.470 e no ano passado nós tivemos 179 apenas. Informações que constam do relatório anual de segurança interna do governo português. O Brasil lidera o ranking de recusas portuguesas, aqui que eu estou falando. Mesmo na comparação com outras nacionalidades, o Brasil perde aqui e perde feio, hein? O que diz aqui a reportagem? Olha, depois do Brasil, que teve esses 1.470 brasileiros, vieram Angola, brasileiros recusados, vieram Angola, 274 negativas, Reino Unido com 108, países como os Estados Unidos, os Estados Unidos teve 63, a Venezuela teve 58 e também estão entre as 10 nacionalidades com mais recusas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou ao UOL que acompanha de perto a situação dos brasileiros lá em Portugal, né, e pretende atuar. Nos últimos anos, diz a nossa reportagem, Portugal se tornou o principal destino de brasileiros na Europa, com mais de 368 mil residentes. 368 mil residentes. É muita gente, né? A população total de Portugal é de 10 milhões de habitantes. Então, só nesse período, 368 mil a mais. O relatório destaca um aumento de 1/3 na população estrangeira em Portugal, em comparação com 2022, totalizando mais de 1 milhão de pessoas entre os 10 milhões de habitantes. Nos últimos 6 anos, a quantidade de estrangeiros com residência em Portugal mais do que dobrou, passando de 480 mil em 2017 para mais de 1 milhão em 2023. Isso corresponde a 10% da população que vive lá em Portugal. Olha, tem nos Estados Unidos, o problema é crônico. E eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas coisas que aconteceram lá que, sabe, eu sei que você vai achar que isso aqui deveria ter menos destaque, que a gente não deve dar trela para maluco e tudo mais, mas é muito importante a gente se lembrar do que está acontecendo por lá, porque parece que o Trump pirou. E, na verdade, não é nada disso, não é uma piração. Sabe por quê? Porque ele lucra com esse tipo de comportamento que você vai ver agora. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Olha, primeira provocação, semana passada, foi ele, em pleno velório do Papa Francisco, aparecer assim no seu perfil pessoal, a foto estava lá, esse aí, ó, é o real Donald Trump, que é o perfil dele no não sei se isso aqui é Instagram, não sei onde é que é, mas enfim, é um dos perfis dele, tem perfil em tudo quanto é rede social. Instagram. E tem a própria... É Instagram isso aqui? Sim. É Instagram? Então é Instagram. Mas está em todas, tá? Você acha isso no Twitter, você acha em tudo quanto é lugar. Isso aqui escandalizou os católicos do mundo, porque foi considerado uma grande afronta, né? Uma espécie de vilipêndio do presidente dos Estados Unidos, numa hora muito ruim, né? Em que os católicos do mundo estão contritos, estão aí na iminência do começo do conclave que vai escolher o próximo Papa, e aí esse troglodita aparece dessa forma aí, assintosa. Muita gente achou que a brincadeira dele não tinha graça nenhuma, e realmente não tem, porque é um desrespeito para com a religião alheia, né? E olha, ele mesmo se diz católico, né? Vai entender. Mas a extrema-direita mundial é inimiga da memória do Papa Francisco, porque o Papa Francisco fez uma opção preferencial
por gente que eles deploram, né? Opção preferencial pelos mais pobres, que são a base da Igreja Católica. Bom, então aí o Trump apareceu vestido ridiculamente desse jeito e agora, assim, olha só a fantasia dele. Veja isto, ele aparece aí, isso aí é no Instagram da Casa Branca, tá? Aparece ele como um guerreiro Jedi. Pode uma coisa dessas? Um guerreiro Jedi. Isso é o presidente dos Estados Unidos. Ele manda fazer essas patifarias. E ainda com, digamos assim, uma iconografia errada. Sabe por quê? O sabre de luz que ele está usando na mão, para quem assistiu à saga de Star Wars, era a saga dos Lords de Sith, né? Que eram os inimigos, era o lado escuro da força e tudo mais. Então tá aqui, olha, o Trump apareceu ridiculamente vestido de Jedi. Por quê? Por quê? Porque ontem, 4 de maio, os americanos, que são fãs da saga Star Wars, comemoram como o dia de Star Wars, né? E aí ele fez isso aqui para, enfim, fazer gracinha com essa gente, né? Com os fãs de Star Wars. O que ele escreveu aí no tweet dele? Ele falou assim, ó, feliz 4 de maio a todos, incluindo os lunáticos. Um cara que se apresenta assim tem condição de chamar alguém de lunático, Alex? Hã? Não. Não, né? Olha isso. Mas ele fala aqui, ó, feliz 4 de maio a todos, incluindo os lunáticos da esquerda radical que lutam arduamente para trazer os Lord Siths. Você já vai entender o que é Lord Sith, tá? Assassinos, traficantes, prisioneiros perigosos, membros famosos da gangue MS-13, de volta à nossa galáxia. Aí ele encerra o conceito daquilo que ele pretende comunicar, que é estabelecer uma estratégia de colocar-se como o bem contra o mal, né? E o mal aí, por tudo isso que está dito nesse tweet, são os imigrantes, que ele deplora. Daqui a pouco nós vamos ver gente caçando imigrantes na rua lá, a tapa, como aconteceu na Alemanha de 1933, 34, 35, né? Então, o que ele está falando aqui? Olha, que vocês são a rebelião. Vocês não são a rebelião, vocês são o império. É o outro lado, o lado que duelava com os Jedi. Quer saber quem é esse lado aí? Se você não se lembra mais da trilogia, não, né? Da série incrível de vídeos do Star Wars. Agora, repara uma coisa, olha só, esses guerreiros que têm o sabre azul são os guerreiros que guerreiam contra Darth Vader e seu exército de Darths, tá? Mas na mão do nosso insano presidente dos Estados Unidos, o sabre é vermelho, quer dizer, ele aí está trajado como se representasse o lado escuro da força, né? E aí essa simbologia apareceu ontem, um monte de prints lá nos Estados Unidos, né? Esse que eu estou mostrando para vocês aí, que tem 2 soldados com 2 sabres de luz, um vermelho e um azul, são uma gravura também feita por inteligência artificial, obviamente, mas de onde é que veio isso aí? Veio do exército americano. Tá? É brincadeira, da Armada Americana. Olha aqui, ó. Em todas as galáxias conhecidas e desconhecidas, nenhuma força se compara à nossa em disciplina, poder e precisão. Não defendemos apenas o mundo, protegemos o futuro. Isso é o que dizem os militares americanos, que parecem sido tomados por essa onda de insanidade que vale aquele país, né? País cujos eleitores resolveram, de repente, vestir o manto da maluquice. E olha, vamos explicar quem são os Lord Siths. Olha, os Lord Siths são esses aqui que você vai ver na tela. Esse aqui é o Darth Vader, é o mais famoso de todos. Ele é o Lorde... Eu não gosto, isso aqui também é uma expressão racista, né? O Lorde Negro, né, de Sith, são essa expressão, Lord Sith, é um rótulo que se aplica lá aos aliados do Darth Vader, né, que combate os Jedi. E o Darth Vader é uma espécie de anjo caído nessa trilogia aqui, cuja simbologia agora está sendo usada para encher a cabeça dos americanos de bobagem e transformar mais uma vez os imigrantes indocumentados daquele país, pobres coitados que estão sendo tão perseguidos, em alvo, né, do ódio, agora não apenas das providências de um Estado fascista que reedita todos os valores do nazismo alemão, mas agora
usa-se contra eles também o ódio, não é só a força do Estado. O que Trump quer é botar a população americana para perseguir essas pessoas, tá? E olha, com requinte de crueldade, hein? Veja só o que o Jamil Chad está nos informando na sua matéria. Pode botar aí. Isso, ó, Trump anuncia a reabertura da prisão de Alcatraz, fechada nos anos 60. Essa prisão fica perto de São Francisco, você já certamente ouviu falar nela. Ela é uma prisão inexpugnável. É impossível fugir de lá, né? E teve até filme em Hollywood já falando sobre as atrocidades que se cometem ali. Ela é praticamente impossível de sair dali e ela hoje é um museu. Ela é um museu por quê? É igual o Museu do DOI-CODE, é para lembrar a gente dos horrores que foram praticados contra gente que não estava sob a proteção dos direitos humanos, que era colocado lá como um depósito de presos, né? E o Trump está falando que vai reativar esse presídio em Alcatraz, vai ampliá-lo agora. Olha só o que ele quer fazer com o presídio. E para quê? Para colocar lá estrangeiros, que ele odeia, que ele abomina, né? Então tá aqui, olha, o Jamil está nos dizendo aqui que o presídio de Alcatraz era considerado o mais seguro dos Estados Unidos, até que 3 criminosos conseguiram sair de lá por um túnel. Eu me lembro de um filme dos anos 70, 80, em que esse filme era um sucesso. Depois eu vou lembrar o nome e falo para vocês, tá bom? E ainda temos mais, hein, gente? Olha só, você que é brasileiro, está pretendendo mandar os filhos agora em julho para a Disneylândia, você que está pretendendo fazer uma viagem para tomar um ar lá, um banho de loja lá em Nova York, eu, se fosse você, pensaria melhor. Um país que trata os visitantes como os Estados Unidos estão tratando, e visitantes, hein? Visitantes. Tem gente sendo mandada embora de lá com o visto ok, sem nada. Olha, eles pegam o telefone celular na imigração e vão escarafunchar a sua vida. Se você tiver feito um post falando qualquer coisa do Trump, você está ferrado. Você vai ser colocado no avião e é capaz de parar lá em El Salvador. Então, sinceramente, reveja a necessidade da sua viagem. Se ela não for muito necessária mesmo, não faça. Até porque o anfitrião lá está de muito má vontade com quem sai do Brasil e de outros países para ir visitá-los. Quer ver só? Olha só o tamanho do atrevimento, gente. Isso que está aí é uma tuitada da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em português, dizendo para nós o seguinte, olha, green cards e vistos são um privilégio, não um direito, tá? Isso é que esses mal educados fazem com aqueles que vão lá para gastar o dinheiro lá com eles. Olha, a Embaixada dos Estados Unidos está dizendo o seguinte, ó, todos devem estar de sobreaviso. Se você é um visitante em nosso país, comporte-se como tal. Imagina você, vem aqui, Alex, eu vou comentar várias vezes isso aqui hoje. Você vai receber alguém na sua casa, alguém que vai te levar um presente, alguém que vai visitar para conhecer, né, a sala da sua casa, e essa pessoa vai deixar lá um bom bocado de dinheiro e você fala isso para ela. Se você é um visitante em nosso país, comporte-se como tal, ou seja, como cidadão de segunda categoria. Você não é como nós. É o que está dizendo aqui esse nojento telegrama aqui, esse nojento Twitter da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. O que ele diz mais? Nosso rigoroso programa de verificação em redes sociais para identificar riscos à segurança nacional e à segurança pública nunca para. O U.S. Citizenship and Immigration Services está atento para encontrar qualquer coisa online que represente uma ameaça à nossa nação e ao nosso modo de vida. Aí eu pergunto para você se você não está se sentindo, assim, um sujeito prestes a ter, sei lá, uma reação tipo assim, vomitar, alguma coisa assim, muito drástica. Porque não é possível, sabe, tanta arrogância. Que história é essa? Comporte-se, senão você não pode entrar na minha casa. Qualquer coisa que eu achar nas suas redes sociais está ferrado. Eu vou te botar no avião, vou te mandar para El Salvador. E qualquer coisa, porque saiba você que está pretendendo ir aos Estados Unidos, que lá, antes de entrar no país, antes que você passe de passar pelo crivo daquele sujeito mal-humorado que fica lá na imigração carimbando o passaporte, você recebe tratamento infraconstitucional. Não tem uma lei, não tem Ministério Público, não tem advogado do Estado, não tem ninguém para te proteger. Você está ferrado, você vai ficar lá no escuro, na escuridão jurídica, né? Então,
cuidado, acautele-se. Se você já esboçou algum pensamento crítico, os Estados Unidos hoje não são um país democrático, são uma república que persegue imigrantes, são uma república que persegue e odeia o diferente, são uma república que censura o pensamento e que quer saber o que você pensa na intimidade, no aconchego das suas redes sociais. Pois se tiver alguma coisa lá contra esse ditador eleito pelo povo americano aí, eleito, né, no último suspiro da democracia americana, você pode se dar mal entrando lá, tá? Eu, se fosse você, reveria essa história toda. Agora, quero logo falar aqui, porque já que nós estamos tratando de esquisitices aqui, né, os amigões do Trump aqui e as pessoas que acham que nós brasileiros e outros povos também temos que nos sujeitar a esses arrobos aí de prepotência do governo americano, da embaixada, essa coisa toda, esses também estão cada dia que passa mais esquisitos, né? Aliás, esquisitice, olha, vocês viram aí, Jedi, Papa, tudo isso é esquisitice demais para um planeta só, não é não? Mas aqui no Brasil nós temos nossos esquisitos também, e esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aí, é talvez o mais esquisito entre todos os esquisitos, olha. Peguei a matéria da revista Fórum, porque não vou mostrar para você a foto, digamos assim, quase que pornográfica que esse cara postou com as próprias vísceras abertas. Postou uma foto com a barriga aberta, mostrando lá as tripas, sangue para tudo quanto era lado. É algo inacreditável. É isso que essa manchete da revista Fórum está se referindo aí. Imagem forte, Bolsonaro exibe o próprio intestino em uma foto grotesca, porque não tem palavra melhor para classificar essa foto do que essa aqui. O ex-presidente divulga imagem explícita de sua barriga aberta durante cirurgia, diz aqui o olho da matéria. Publicação gera repulsa até mesmo entre apoiadores. Eu falei para vocês que não vou mostrar, não vou mesmo, porque, sabe, vou estragar seu café da manhã. E a gente ainda pode tomar um gancho aqui do YouTube, porque eu acabei de ver, porque a foto é indigesta demais. Não adianta falar, aviso de foto forte, essa coisa toda, você vai se chocar, tá? Estou garantindo para você. Se quiser, você vai lá nas redes sociais, põe lá no Google lá, Bolsonaro, foto barriga. Eu acabei de ver, mas eu vou mostrar as vestes dele, tá? A foto foi feita, olha, quando ele estava com essa camiseta, na sala de cirurgia, a parte de baixo aí é a barriga que está aberta, mas você pode ver pelo estado da camisola cirúrgica dele, o que aparece aí embaixo, né? E aí a legenda, gente, olha, é brincadeira, né? Olha o que esse cara, Jair Messias Bolsonaro, esse monstrengo, né? Tá aqui, olha. Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências. É coisa para alguém postar? Eu sei que a gente vive num mundo estranho pra caramba, né? As pessoas vão para o hospital, fazem selfie de lá, outros vão ao velório, querem fazer selfie ao lado do cadáver sorrindo, mas tem certas coisas que não dá. E isso aqui tudo, a gente sabe para que é. É para gerar comoção, né? Para tentar resgatar algo que ele está perdendo a passos largos. Toda vez que tenta isso, ele perde mais um pouquinho, que é a aproximação com gente da esfera dele, né? Lá da bolha dele. Mas até essas pessoas começam a achar que isso é demais, isso é demais, não pode ser normal, né? Então, tá aqui, tá feito, se você quiser ver, você veja por sua conta aí, não vou mostrar para você vai me desculpar, mas eu acho que você pode imaginar o que tem aí, uma barriga aberta de alto a baixo, né? A pele repuxada assim e lá dentro as tripas do senhor Jair Messias Bolsonaro, o órgão com o qual ele pretende dirigir o país. E eu estou falando aqui de esquisitice, né? Já falei do Trump, já falei do Bolsonaro e agora eu vou falar do delegado Caveira. Você já ouviu falar do delegado Caveira? Não. Delegado Caveira é um tipo estranho pra caramba. Olha, tá aí nessa foto aí, é o cara que aparece do lado esquerdo com uma pistola na mão e do lado dele aparece um vereador, chama Zezinho Limpa. Esse baixinho aí, Zezinho Limpa, não sei limpa o quê, mas ele é vereador lá de Belém do Pará, sabe? E aparece aí segurando um fuzil. Onde que esses dois caras estão? Você pode ver que aí no fundo tem uma foto do Bolsonaro, tá vendo só? Tem a foto aí do Bolsonaro. E tá escrito o quê aqui, olha, deputado Bolsonaro, outra matéria da Fórum, tá? Deputado bolsonarista entra armado com um fuzil na Câmara e vira alvo de representação. O que será que vai acontecer com esse delegado Caveira? Um sujeito que está portando arma onde é definitivamente proibido, que é o prédio
do Congresso Nacional, ou são os prédios do Congresso Nacional. Lá ninguém pode entrar armado, a não ser que tenha uma autorização especial, uma licença especial da mesa do Senado, que não era o caso desse delegado Caveira, tá? Eu vou ler aqui para vocês a notícia. O deputado federal bolsonarista delegado Caveira, do PL do Pará, se tornou alvo de uma representação protocolada na Câmara após ter ingressado armado com um fuzil calibre 5,56 milímetros e uma pistola .40 nas dependências da casa. A representação foi apresentada na sexta-feira passada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que solicita medidas urgentes, incluindo busca e apreensão das armas em poder do parlamentar. Opa, desculpa, vou voltando aqui. Segundo a denúncia, o armamento foi exibido de forma ostensiva dentro do gabinete que o delegado Caveira mantém lá, sem qualquer autorização prévia da Polícia Legislativa, conforme prevê o ato da mesa número tal. A presença de armas de uso restrito nas dependências do Congresso Nacional sem o devido acautelamento viola o regimento da Câmara, além de representar risco à segurança institucional, foi o que argumentou o deputado Rogério Correia. Então, repare aí, a foto foi feita inequivocamente dentro do gabinete desse Caveira, tá? Aliás, ele é bonito feito uma caveira, mas só que não pode por aí andar com armas tentando transformar pessoas que ainda estão vivas em outras caveiras, né? Deve ter muitas aí no seu portfólio. Então, proibidíssimo. Agora vamos ver o que vai acontecer com esse sujeito. Será que esse cara vai sofrer uma sanção? Será que vai sofrer uma punição? Ou é só o Glauber Braga, hein, gente? O que vocês acham, né? Bom, vamos continuar aqui com o noticiário internacional, que eu ainda não venci, já são 7 horas e 37 minutos. Eu só quero falar aqui, olha, que no jornal Washington Post está aqui a notícia da reabertura de Alcatraz, agora vai virar uma prisão federal. Trump ordenou que diversas agências reconstruíssem a penitenciária, fechada em 63, como o Jamil já nos informou, porque ela tinha altos custos operacionais e ela virou, então, um centro de turismo, né? E agora vai voltar a ser aquilo que sempre foi, presídio, porque lá é mais um campo de concentração para o Trump enfiar os seus novos judeus, que são os imigrantes dos Estados Unidos, né? Bom, além disso, mais uma esquisitice do Trump, ele ameaçou agora, disse que vai tarifar em 100% todos os filmes estrangeiros, né, em exibição nos Estados Unidos. Não detalhou como é que isso vai ser feito, mas certamente fará. Porque, segundo ele, olha aqui, está na manchete da Folha de São Paulo, as tarifas serão aplicadas porque a indústria cinematográfica está morrendo. Segundo ele, as produções estrangeiras são uma ameaça à segurança nacional. Então, quer dizer, se o cinema americano não tem mais a competência para estabelecer uma relação de concorrência e se firmar como uma espécie de hegemonia totalitária, né? Estética, formal e tudo mais, então aí esse é um assunto de segurança nacional, não é um assunto de natureza comercial, né? Justo eles que odeiam tanto, né, qualquer forma de expressão artística. Então tá aí, né? Que mais? Olha só, voltando aqui para a questão dos portugueses, dos brasileiros com os portugueses, os brasileiros que estão ilegais lá em Portugal, o governo americano está se mexendo, mas duvido aqui que possa fazer qualquer coisa, né? Está aqui a manchete no Estadão, dizendo que o Itamaraty vai conversar com o governo português para entender a expulsão desses brasileiros lá do país, 4 mil e poucos. A Embaixada do Brasil em Portugal está em contato com autoridades portuguesas para entender a ordem dada pelo governo interino do país no último sábado para expulsar 18 mil estrangeiros às vésperas de uma eleição legislativa marcada para 18 de maio. Procurado pelo Estadão, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, afirmou que a expectativa é de que o número de brasileiros atingidos pela medida seja baixo. O que ele falou? Estou em contato preliminar com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, e a informação é de que o número de brasileiros é baixo, são casos específicos sem detalhar. Ele disse que irá se encontrar com o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, se chama Alexandre Candeias, para aprofundar conversas com o governo português, né? Então, grande insegurança lá em Portugal para os brasileiros que se encontram lá em situação irregular, né? Provavelmente vão passar um sufoco aí, vão ter que voltar para casa em algum momento. Gente que já estava lá com algum subemprego estabelecido e tudo mais, vai ter que começar a se mexer. Portanto, a situação no mundo não é boa para brasileiro, nem em Portugal, onde, né, nós fomos sempre tão bem recebidos por um governo bastante transigente e tolerante, agora é isso, expulsão sumária. E
Bom, tem aqui uma outra informação. Vocês viram que esse fim de semana foi marcado pelo show da Lady Gaga, né? Uma produção espetacular. Eu assisti alguns trechos do show, não assisti todos, mas olha, 2 milhões e 100 mil pessoas em Copacabana, né? E olha, a produção desse show é muito esmerada, é fantástica. Enfim, ela é uma coreografia operística, né? Ela parece mesmo uma ópera, assim, com, enfim, um grande conjunto de dançarinos, de coristas, uma orquestra mesmo musical, mas, infelizmente, no final do show sobrou uma notícia triste, né? Aliás, a notícia não é triste, o triste é saber que existe gente nessa condição, nessa vibe, para usar uma palavra da galera lá do show. É o seguinte, a polícia conseguiu impedir uma operação de terrorismo no show da Lady Gaga, né? E agora prenderam o mentor intelectual dessa turma que pretendia explodir bombas lá no show. A matéria está no Brasil de Fato de hoje. O homem que planejou o ataque em show da Lady Gaga é preso no Rio Grande do Sul e a operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Como é que foi essa história da prisão do sujeito? Um homem suspeito de ser o articulador dos ataques planejados com bombas caseiras ao show da Lady Gaga no Rio foi preso neste domingo no Rio Grande do Sul. Ele se chama Luiz Fabiano da Silva. Já vou dizer para você que ele é bolsonarista, é cidadão de bem, é cristão, ou seja, é um homem de um coração maravilhoso, né? E estava lá pronto para machucar muita gente no maior show da história do Rio de Janeiro, né? Então foi preso lá, Luiz Fabiano da Silva. Ele organizou essas ações todas pelas redes sociais, né? A ameaça foi identificada em operações conjuntas do Ministério da Justiça e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A operação ganhou um nome engraçado, como toda operação, né? Acho que tem alguém lá só para pensar nesses nomes. A operação se chamou Fake Monster. Por quê? Porque os fãs da Lady Gaga são os Little Monsters. Então a operação foi Operação Fake Monster. E ela foi baseada em um relatório técnico produzido pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, que havia recebido um alerta de quem? Da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre a atuação de grupos de ódio no show de Lady Gaga. Segundo o Ministério da Justiça, cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. Agora, olha só o tamanho dessa cadeia e a distância, né, de uns e outros, né? Tinha gente de Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, do Rio, Niterói, Duque de Caxias, São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, Cotia, aqui na Grande São Paulo, São Vicente, no litoral central de São Paulo, Vargem Grande Paulista, e nos endereços investigados foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais. Nas redes dos envolvidos, diz aqui a reportagem do Brasil de Fato, foram encontrados discursos de ódio contra a população LGBT, crianças e adolescentes, e também havia promoção de radicalização de adolescentes, automutilação, pedofilia, distribuição de conteúdo violento nas redes, tentativa de simular o ataque como um desafio de rede social. E aí a gente recomenda sempre, né? Seu filho deve passar, como todos os adolescentes, várias horas na frente do computador e interações em vários ambientes. Tem os gamers, né, que tem lá suas comunidades. Foi por eles, inclusive, que o QAnon começou nos Estados Unidos, pelos gamers, tá? Muito permeáveis à manipulação ideológica. Tem a comunidade do Discord, que era onde acontecia toda essa articulação aqui, e tem os grupos de WhatsApp, né, que são muito mais difíceis de rastrear. No caso desses supostos terroristas que foram pegos antes da hora, felizmente, do atentado, a rede que eles usavam era o Discord, tá? Um aplicativo que hoje é um aplicativo da geração. É óbvio que nem todo usuário do Discord usa ele com esse fim, mas lá é muito fácil, né? A Deep Web migrou em boa medida para o Discord, tá bom? Bom, falei para vocês que aqui no Brasil, depois de a gente explorar aqui essas notícias todas aqui que tem vínculo de alguma forma com o noticiário internacional, que aqui no Brasil nós vamos ter a continuação essa semana do julgamento da admissibilidade das denúncias contra o terceiro grupo de golpistas, né? E, enfim, a Carolina Brígido hoje, nossa correspondente lá em Brasília, ela está no Platô BR dizendo, posicionando a gente aqui, olha, que a partir de agora os militares entram no foco, tá?
e entram no foco por quê? Vou ler aqui para você entender. Passada a abertura de 2 ações penais contra 14 acusados de planejar um golpe de Estado, entre eles Bolsonaro, o Supremo vai mirar as Forças Armadas nos próximos julgamentos. Na terça, 6 militares e engenheiros devem ser transformados em réus. E no dia 20, devem ter o mesmo destino outros 12 acusados, dos quais 11 são militares da ativa ou da reserva e um é agente da Polícia Federal. No próximo julgamento será analisada a fatia do núcleo 4 da denúncia dedicado a estratégias de desinformação. Segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República, a missão do grupo era minar a confiança do sistema eletrônico de votação com campanhas organizadas de disseminação de fake news. Os acusados também eram responsáveis por ataques virtuais a instituições e autoridades. Era um núcleo de apoio às ações golpistas, sustenta a acusação. A PGR diz que os integrantes do núcleo executavam medidas para manter as manifestações em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, depois da derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. A intenção era impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder, mesmo tendo sido derrotado nas urnas. Foram acusados nessa fatia da denúncia Ailton Gomes Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, são ambos ex-oficiais do Exército, Carlos César Moretson Rocha, engenheiro, presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal, e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Esses serão os julgados no próximo julgamento. Olha, por falar em gente que é cidadão do bem, patriota, católico não, protestante fervoroso, né? Temos aqui uma informação na Folha de São Paulo que o plano de armar o Brasil do Bolsonaro está começando a fazer água. Por quê? Porque os CACs não registraram 7.600 armas de uso restrito, tá? Todas elas, óbvio, admitidas, compradas durante o governo Bolsonaro. Segundo o olho da matéria aqui, são fuzis, carabinas e pistolas cujo paradeiro é desconhecido. 7.600 armas, tá? Polícia Federal e Ministério da Justiça trabalham em uma norma para punir essa gente. E o que é que diz a matéria aqui? Que essa quantidade toda de armas adquiridas por CACs durante o governo Bolsonaro equivale a 15% do total das armas, quer dizer, 15%. De cada 7, o cadastro não foi renovado, tá? 15% não foram cadastrados ou tiveram concluídos os processos obrigatórios de recadastramento na Polícia Federal. São fuzis, carabinas, pistolas, cujo paradeiro não foi comprovado pelos proprietários da Polícia Federal. A Arsenal pode, inclusive, estar em circulação já nas mãos do crime organizado, segundo o alerta de especialistas. E eles ainda veem morosidade do governo Lula para uma ação efetiva de localização de armas. Portanto, Bolsonaro legou para a gente isso, olha, 7.600 armas, uma em cada 7 do total registrado no Brasil, está nas mãos, não se sabe de quem, né? E a gente sabe que esses CACs aí de meia tigela funcionaram sim como um elemento de fortalecimento do crime organizado no Brasil. Essas armas vão sempre parar na mão dos criminosos. Quando não vão, né, porque o CAC é corrupto ou porque ele quer ganhar dinheiro com essa atividade, acabam indo por quê? Porque os caras também são assaltados. E aí o bandido sempre leva melhor no assalto, não adianta nada estar armado. E aí o cara ainda, além de perder o dinheiro, perder a arma, ainda pode perder a vida. Mas eles insistem que a arma é mais seguro do que tudo, né? Azar deles. Com relação aos escândalos do INSS, o assunto está quente na pauta, muita agitação política, uma parte do PDT fazendo uma ameaça de abandonar o governo. O partido tem 19 deputados, não é pouca coisa, mas também não é algo assustador. E o PDT é um partido que tem uma vinculação atávica com o petismo, né? Nas últimas décadas ele vem caminhando junto aqui, partido que perdeu a sua característica ideológica com a morte de Leonel Brizola. Desde então ele vem tentando se segurar aqui e ali, mas enfim, pega um naco de poder aqui de carona com Lula, pega outro naco de poder ali, né? O Lupe é um sujeito que esteve ao lado da Dilma até o último dia do governo e aí foi recompensado com essa nomeação para o Ministério do Trabalho. Mas acontece que as coisas acabaram muito mal para ele, né? Porque o Ministério fez uma campanha
para ajudar esses golpistas, sabe? Não há explicação para a falta de ação. Um ano sabendo desses golpes, não fazia nada, só fazer agora, em março, quando o assunto ganhou as manchetes dos jornais, é algo inexplicável. Então, a demissão do governo está mais do que justificada aí, né? E agora é hora de ressarcir quem perdeu o dinheiro. E de onde é que vai sair essa bolada? Vamos ver de onde é que vai sair. Vai sair do seu bolso, tá? Vai sair do seu bolso, porque o governo vai processar as entidades pilantras que fizeram essa limpa no bolso dos aposentados, mas isso vai levar anos, né? E muito provavelmente esse dinheiro já sumiu aí em carros de luxo, enfim, Jaguar, Porsche, tudo isso que foi apreendido quando houve o startar dessa operação, né? Então vamos lá saber como é que vai ser a indenização dos aposentados, que tem mesmo que ser indenizados, tá? Porque eles foram tungados com a conivência, né? E não sei até que ponto com a participação ativa desses órgãos que deveriam zelar pelos interesses deles, aposentados. A matéria diz o seguinte: o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está elaborando uma proposta de plano de ressarcimento excepcional para aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos não autorizados por entidades associativas. Medida discutida em reunião na tarde de sexta foi conduzida pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Teve a presença também do novo presidente do INSS. Aqui, abre aspas, uma declaração da AGU. A proposta está em fase final de elaboração e, tão logo seja concluída, ela será submetida no início da semana à Casa Civil da Presidência da República para posterior apresentação ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União. Informação, como eu falei, da AGU em uma nota. A pasta instituiu um grupo especial com suporte da Dataprev e do próprio INSS para resolver a situação causada a milhões de aposentados e pensionistas. A devolução dos recursos cobrados indevidamente foi uma determinação do presidente Lula, que abordou o tema em um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. O novo presidente do INSS afirmou durante a reunião que vai determinar a abertura de procedimentos administrativos e para responsabilizar as pessoas jurídicas em desfavor das entidades investigadas com indício de pagamento de propina a agentes públicos, bem como entidades classificadas na investigação como sendo de fachada. Da parte da Advocacia Geral da União, Jorge Messias determinou, segundo o que foi informado, a instauração de procedimento preparatório para ajuizamento de ações de improbidade administrativa. Agora, começa a fazer coro aí na internet, né, uma indicação de saída para o governo. Por exemplo, o Cacai, né, Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado criminalista, amigo do presidente Lula, acha que o dinheiro da jogatina, o dinheiro das bets, tem que ser usado para pagar isso de volta para o cidadão brasileiro. Eu, pessoalmente, acho que o dinheiro tem que sair de quem roubou, né, dos funcionários honestos do INSS, desses quadrilheiros dessas associações, dos sindicatos que tungaram os aposentados. Esse é que tem que devolver o dinheiro. O dinheiro está com eles. Falar em União, ressarcir. Agora, a União precisa ajudar os aposentados a reaver com muita rapidez o patrimônio que foi perdido graças à sua, digamos assim, procrastinação, né? Já que sabia tanto sobre isso, por que não agiu logo? Por que deixou correr frouxo, né? Temos mais um convite na Esplanada dos Ministérios. A Márcia Lopes recebeu o convite de Lula para assumir o ministério, vai se reunir com o presidente nesta segunda-feira. Os aliados do Lula, projeto que o atual secretário-geral da presidência, Márcio Macedo, vai ser substituído. A petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi convidada pelo presidente Lula para assumir o Ministério das Mulheres no lugar da Cida Gonçalves e vai se reunir com o petista nesta segunda-feira em Brasília. A informação foi divulgada pelo Platô BR e depois confirmada à Folha pela própria Márcia na noite deste domingo. Ela disse que sim, recebeu o convite, estará em Brasília já na segunda-feira. À tarde falarei com o presidente Lula, afirmou ela à reportagem. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente o convidado confirmar o convite não é algo, né, de praxe, na etiqueta desses momentos aqui. Tomara que isso não atrapalhe essa indicação do Lula. Até porque, gente, a reforma ministerial prometida no ano passado virou um arremedo, né? Nunca deu a reforma ministerial. Porque até agora, olha, 2 ministros foram mandados embora porque estavam enrolados com denúncias terríveis aí no campo policial, né? E nós tivemos também a substituição lá,
no Ministério da Saúde. Foi tudo até agora, né? Então a reforma ministerial mesmo anunciada pelo Lula para consolidar a base não aconteceu ainda. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui, mas parece mesmo que ela será mesmo feita a conta-gotas, tá? Como se sabe, o conclave está começando lá na Itália, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a Capela Sistina já está preparada, já posicionaram aquela chaminé lá, de onde vai sair a fumaça. É muito difícil que saia, na primeira reunião, um Papa já eleito. Por quê? Porque o candidato escolhido pela maioria precisa conquistar 2/3 dos votos, é maioria absoluta lá na Capela Sistina, né? Dos 153 votos, a gente não sabe se são 153 ou 152, mas devem ser 153 votos dos cardeais. Então, deve haver, enquanto nenhum candidato atingir 2/3 dos votos, e aí é feito um processo de depuração com sucessivas eleições. Isso pode levar alguns dias, né? Mas já está tudo preparado lá, e a matéria aqui do UOL está dizendo que os nossos cardeais têm pouquíssima chance de se sagrarem Papa nesse conclave. Por quê? Porque não tem relevância e nem posicionamento. Os cardeais brasileiros, está dizendo aqui a matéria do UOL. Vamos saber por quê? 8 cardeais brasileiros, na prática, pouca chance do país com a maior população católica do mundo de ter um representante como Papa. A falta de posicionamento e perda de fiéis no país são algumas das justificativas apontadas por especialistas ouvidos pelo UOL. Eles não têm relevância mundial, afirmou o teólogo João Décio Paz, professor da PUC de São Paulo. Essa relevância poderá ser construída nas reuniões entre os cardeais e partindo do princípio de que a temática climática se torne importante na discussão. E aí o de Manaus aparece como uma figura interessante, observe esse estudioso. João Décio se refere a Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo da capital amazonense. Ele é o mais progressista entre os 8 brasileiros, segundo o professor, e o primeiro cardeal da região amazônica, porque esse cardinalato foi ordenado pelo Papa há bem pouco tempo, né? E aí colabora também para a fraqueza dos brasileiros a perda de fiéis da Igreja Católica no Brasil, porque o Brasil, aos poucos, né, vai se tornando uma nação mais evangélica do que católica. E isso deve acontecer já em 2030, portanto está aí. A hegemonia católica está se desfazendo no Brasil. Então o que diz esse especialista ouvido, esse teólogo ouvido pelo UOL? Hoje o peso é menor, não porque não se posicionam, mas a repercussão do que dizem é menor. Será que há espaço para eles na imprensa, por exemplo? A queda dos novos católicos acontece no mundo inteiro. O aumento anual passou de 1,5% na virada para 0,99% em 2015 e 0,65% esse ano, segundo dados da World Christian Database, analisados pelo jornal Folha de São Paulo. Então está aqui, poucas esperanças. Agora, vou contar uma coisa. Você se lembra das 2 últimas eleições, dos 2 últimos conclaves? Eu me lembro bem. Eu era jornalista em todos eles, acho que eu já estou no 4º Papa. E o resultado é quase sempre surpreendente, tá? Francisco mesmo estava muito fora do ambiente das casas de aposta e apareceu de repente e a Argentina fez o seu Papa. Gente, olha, é o seguinte, tem uma coisa super importante acontecendo aqui no ICL, que é o lançamento da nossa segunda turma de pós-graduação. Vou pedir para o Alex botar na tela para a gente, porque você está tendo essa notícia em primeiríssima mão aqui agora. Olha, uma nova turma de pós-graduação. O curso também, mais uma vez, é coordenado pelo Gessé Souza, né, que é o nosso companheiro aqui do ICL. Vai haver aqui uma aula magna no dia 15 de maio, dia 15. Pode anotar no seu caderninho, tá? Dia 15 de maio, daqui a 10 dias, vai haver uma aula magna aqui no ICL, introduzindo essa nova pós-graduação que você não pode deixar de conhecer, você não pode deixar de assistir. E se você quiser, eu vou estar aqui repetindo isso para você nos próximos dias, mas se você quiser antecipar a sua inscrição para essa aula magna, vai agora aqui, olha, despertaicl.com.br, tá? Deixa lá o seu e-mail e você já ganha o convite para assistir a essa primeira aula magna da nossa segunda turma de pós-graduação, tá bom? Gente, um abraço para vocês, boa semana, espero que vocês tenham uma semana ótima, que tudo corra bem. Estaremos aqui de novo amanhã, 7 da manhã, junto com vocês, para tocar o bonde aqui das notícias matinais, tá bom? Tchau, obrigado pela audiência, até amanhã. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas,
Cidade Boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.